Boa noite, bem-vindos. Vamos fazer uma prece de abertura, que além de ser uma prece, vai ser uma mentalização. Nós vamos direcionar a nossa mente, nossos bons fluidos, para as pessoas que estão desesperadas em relação à perda gigantesca de bens e de entes queridos, em muitos casos, que aconteceu em função das tragédias. Então, espiritualidade superior, bons amigos do plano espiritual, muito obrigado pela presença de todos aqui nesse local. Por favor, nos eleve, nos ajude, nos auxilie a fazer essa palestra e a captar bem as mensagens do alto que certamente serão transmitidas, porque somos todos, quem está palestrando e quem está ouvindo, antenas. E nessa qualidade de antenas, queremos também emitir energias positivas para todos aqueles irmãos que perderam bens, que perderam parentes e que estão numa situação de desespero. Nós entendemos a tristeza é gigantesca, mas é preciso combater o desespero. O desespero é um mau conselheiro. O desespero abre a possibilidade de influências espirituais maléficas. O desespero não permite que haja um juízo que seja fidedigno, que seja bem feito em momento difícil. Então, por favor, vamos emitir as melhores energias para todo esse estado sofrido, para todo esse estado que busca agora sua reconstrução, para que as influências deletérias de quem quer se aproveitar desse momento difícil da nossa população, do nosso povo, possam ser neutralizados, ou se não neutralizados, porque há livre-arbítrio aí também, pelo menos mitigados, enfraquecidos, para que essas energias negativas se dissipem e não influenciem negativamente aqueles que estão sob uma grande carga de dor. E que assim seja. Faço isso, gente, porque infelizmente estava conversando com uma pessoa na minha relação e ela me disse que o rapaz que era casado com a irmã dele se suicidou na casa de um amigo onde estava abrigado. Então se enforcou na varanda em função de ter perdido casa, carro e muitas outras coisas. Só que ele tinha 2 filhos, né? Pequenos, 12 e 14 anos. Né? Uma mulher, tinha uma família, tinha um futuro, era um rapaz jovem, né? E que se desesperou. Então, por favor, nas suas orações diárias, semanais, não sei qual é a frequência que cada um se dedica a esse momento íntimo, incluam também os desesperados, porque é nesse momento de desespero sistemático que as forças do mal se aproveitam para trazer a sua influência maléfica e causar mais infortúnios ainda. Certo? Bom, hoje então a nossa conversa é sobre espírito, perispírito e alma. Se vocês colocarem esses termos na internet, vão encontrar um livro do Hernani Guimarães Andrade, que é um grande pesquisador psicobiofísico, estudioso, né? Mas a nossa palestra, apesar de eu ter tomado emprestado o seu livro como título, ela não vai seguir essa linha, mesmo porque é um livro de 300 páginas e aqui nós temos um público muito heterogêneo. Né? Então, numa palestra doutrinária, de exposição geral, a gente não deve descer muito a minúcias. A uma, porque não tem tempo. A duas, porque eu não conheço vocês, conheço alguns de vocês, e não sei também qual é o conhecimento pré-existente. E, de certa maneira, o estudo do espiritismo, gente, é que nem fazer uma faculdade. Tem as cadeiras que são pré-requisitos. Né? A gente não pode falar em direito civil 7 sem ter visto direito civil 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Então, naturalmente, nós temos que ter esse cuidado. Então, vamos fazer um apanhado, basicamente, do que está no Livro dos Espíritos sobre essas questões. Tá? Então, começando devagarinho. É errado dizer assim, né? Minha alma, meu espírito, não sei se meu espírito quer, não sei se a minha alma quer. Por que está errado? Porque quando eu digo minha alma, meu espírito, eu tenho que simplesmente substituir esse pronome por eu. Eu não quero. René Descartes, né, falou ainda no século XVI,
cogito ergo sum, que não é penso logo existo, como muitas vezes se costuma traduzir por aí, mas é me questiono. Ele foi questionando para saber o que realmente ele precisa ter certeza, e ele tem certeza que ele é um ser que se questiona, logo ele existe. Né? E quem é que questiona em última análise? É o seu espírito, momentaneamente encarnado num filósofo francês chamado René Descartes, que viveu no século XVI. Talvez já tenha tido uma ou duas reencarnações posteriores, talvez não tenha tido nenhuma, a gente não sabe. Mas aquela personalidade findou e veio ao mundo, todo mundo conhece, o mundialmente penso, logo existo. Mas ele já intuiu que existe um dualismo, né, mente e espírito. Aliás, dualismo corpo e mente, corpo e espírito é a mesma coisa, mente é sinônimo de espírito, né? E quem pensa em última análise é o espírito, que utiliza essa interface material, que é o cérebro, para se expressar. É como se fosse, digamos assim, um hardware de computador. Né? O nosso cérebro nada mais é do que o hardware. Né? O software, o espírito, é que faz tudo acontecer. Tá? Então, mal comparando, para quem gosta de informática, conhece. Eu fiz computação há milhões de anos atrás, na época, no milênio passado, para ser exato. Então, algumas coisas a gente não esquece. Né? Buenos. Então, espírito são os seres inteligentes da criação. O pensamento é emitido pelo espírito, através, no espírito encarnado, através do cérebro, que funciona como interface. Então, se costuma dizer, com base no que está no livro dos Espíritos, né, que os seres inteligentes da criação, que são criados simples e ignorantes, eles têm um início, que nós não sabemos precisar. Mas esse início, ele é muito tênue. Por quê? Porque quem já começou a estudar o Espiritismo mais a sério, sabe que nós temos uma tríade. Né? Deus, que cria o princípio inteligente e que cria o princípio material. Então, basicamente, existem essas duas criações. E essas criações têm várias graduações, tem várias subdivisões. É um gradiente quase infinito de modificações posteriores. Então, tudo aquilo que não é espírito são diferenciações da matéria, são diferenciações do fluido cósmico universal. Ainda que o espírito seja um ser pensante, emite pensamento, tem ideias a cada momento, o pensamento, gente, por incrível que pareça, é uma matéria quintessenciada. É uma matéria que, como toda matéria, tem gravidade. Uma gravidade quântica que está sendo investigada só agora nas fronteiras da ciência. E, naturalmente, se diz que o pensamento produz a realidade porque, tendo gravidade, ele atrai aquilo que está sendo objeto da sua elaboração mental contínua. Tá? Então, vejam que, avançando um pouco, naqueles pensamentos muito tumultuados, muito conflitivos, muito perturbados, que se forma a monoideia, esse pensamento molda o perispírito e se cria os famosos ovoides, que é o pensamento circular, 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 circular. A pessoa pensa, não existe nada. Antes de eu existir, não existia nada. E depois da minha existência, vai haver coisa alguma. Então, nós somos um breve lampejar entre o nada e o coisa alguma. A consciência não passa disso, desse lampejar. E essa pessoa, em função de ter essa crença, ela tem uma vida execrável. Né? Ao contrário, muita gente é ateia, né? Muita gente é agnóstica e tem uma vida exemplar. Existem muitos ateus que são muito mais merecedores, né, de uma espécie de graça divina do que alguns religiosos que a gente vê por aí. Mas digamos que esse ser, em especial, por não ter crença alguma, se entendeu no direito de fazer aquilo que lhe aprovesse. Não seguiu nem a lei de ouro, nem a de prata, seguiu a lei de ferro. A lei de prata é, não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizesse contigo. E a lei de ouro, como é que é? Faça aos outros aquilo que gostaria que te fizesse. Dá uma palavra de carinho, dá uma atenção, cumprimenta a pessoa, cumprimenta a faxineira, não deixa a faxineira ser uma pessoa invisível.
né? São coisas que têm que ser feitas. Essa é a lei de ouro. E a lei de ferro: faça o que bem lhe aprouver, se tiver poder para tanto. Então, digamos que esse cidadão, esse espírito, essa individualidade, teve uma vida execrável, né? E como acreditava que não haveria nada depois, né? Tinha essa ideia como uma convicção, já está há 600 anos, 700 anos, né? Numa forma, com seu perispírito ovalizado, né? Num estado inercial que não vai para frente nem para trás. Pode existir? Pode. Então, para ele, por muito tempo, ainda vai ficar nessa situação de um perispírito deformado em função de uma ideia fixa. Então, vejam como a emanação mental do espírito, ela é crucial para decidir destinos. Pensamento gera a palavra emitida gera a ação gera o hábito, e o hábito de um homem é o seu destino, o hábito. Tá? Bom, então, nós temos esta questão de que o princípio inteligente, ele passa por várias elaborações, assim como o princípio material passa por várias elaborações também. Então, o princípio inteligente, ele tem uma progressão, eu já falei isso várias vezes, mas não canso de repetir que isso é importante. O espírito repousa no mineral, principalmente em cristais, onde o princípio inteligente aprende a agregação molecular. Depois, ele desperta no vegetal, onde aprende toda a questão da nutrição e da a procura de nutrientes, procura luz, etc, etc. Depois, se agita no animal, e nos animais superiores surge o instinto que nada mais é do que o rudimento de uma inteligência. Então, quando uma leoa está lambendo os filhotes, os aconchegando, ela está aprendendo os rudimentos do amor materno. Ela está fazendo isso por instinto de preservação da espécie como um todo, que todo animal tem, essa preocupação com o coletivo. Daí a sua preocupação com a prole, né, principalmente das fêmeas. Agora, só vai haver o pensamento contínuo e o livre-arbítrio na fase hominal. Então, o espírito repousa no mineral, desperta no vegetal, se agita no animal, raciocina no homem com uma angelitude. Daí que tem uma outra questão, se não me engano, 580, o Livro dos Espíritos, que fala que nós estamos destinados, né, do átomo ao arcanjo. Então, do átomo ao arcanjo. O que seria o arcanjo, em última análise? Seriam os espíritos puros. Se vocês olharem a questão 100 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver a escala espírita. E ali está 3 ordens. Né? Os espíritos de terceira ordem, que são 5 divisões, o mal predomina, são os espíritos imperfeitos. Os espíritos de segunda ordem, que eu espero que todos nós estejamos inseridos nessa segunda ordem, são os bons espíritos, onde o desejo do bem prepondera sobre uma viciação intrínseca. Ou seja, não há ainda um bem que seja contínuo, mas há o desejo do bem, a vontade de se autoaprimorar, há alguma compaixão, que os budistas falam tanto, né? Que aqui a gente fala em caridade. Então a gente vê, né, numa situação de calamidade como a que ora se atravessa, que há muitos bons espíritos no Rio Grande do Sul e no resto do país que estão ajudando. É uma preocupação genuína com o outro. Então isso é, digamos assim, no meio dessa tragédia, algo que se pode se orgulhar, algo que a gente pode entender como positivo. Agora, há também, né, dessa segunda ordem de bons espíritos, 4 classes, sendo que a classe mais evoluída dessas 4 classes são os espíritos superiores. Os espíritos superiores, então, estão já naquela situação, né, em que possuem bastante sabedoria, possuem predicados morais bastante elevados e muitas vezes vêm em missão para a Terra. Né? Digamos, Madre Teresa de Calcutá, digamos, Chico Xavier, digamos, o Papa Francisco. Eu acho que é um espírito superior também. Né? Então seria a classe mais elevada desse espírito de segunda ordem. E a primeira ordem dos espíritos puros só tem uma classe, que é essa mesma, né? Os espíritos puros. Por quê? Porque eles não têm
nenhuma influência da matéria, inclusive eles não precisam mais reencarnar. A sua evolução se dá apenas no plano espiritual, porque não é mais necessário o contraste entre a vida material e a vida espiritual para que se possa aprender. Porque vejam, não é? Aquilo que eu já falei, eu não sei se foi aqui ou foi em outro lugar. Imaginem os anos 30, 37, para ser mais exato. Poderia ter havido um simpósio internacional onde estivesse lado a lado, cada um representando o seu país, o Dalai Lama e Adolf Hitler. Então, Dalai Lama representando o Tibete e Hitler representando a Alemanha, já que era o chanceler da Alemanha em 37. Né? Agora, isso porque ambos estão encarnados e o corpo físico, por ser muito denso, ele acaba atenuando a frequência das vibrações espirituais. Então, permite-se na reencarnação que haja uma concomitância, uma simultaneidade de que todos ali podem estar convivendo. E, naturalmente, essa convivência gera contrastes. E todos nós aprendemos por esses contrastes. É claro que no momento que ambos desencarnaram, tanto o Dalai Lama quanto o Hitler, o Dalai Lama terá muita dificuldade caso queira entrevistar-se novamente com o ditador nazista. Porque o Dalai Lama está lá. E o Hitler deve estar, como diziam os antigos, né, no quinto dos infernos. Né? Então, a vibração entre eles é muito diferente, não existe mais o corpo físico a amortecer essa vibração. Então, vocês podem ver daí como que a Terra é um local de contrastes. E como é importante a gente se colocar bem aqui para evitar a influenciação negativa do meio. Porque o mal é contagiante. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias. Eu gosto de antes de fazer uma palestra, ouvir uma palestra boa para me inspirar. Né? E ele estava dizendo justamente isso, que essa questão da vibração, ela é muito, muito forte e que o mal é contagiante. E contou a história de uma enfermeira nazista que matou mais de 100 pessoas, mulheres grávidas, porque amarrava suas pernas na hora do parto. Então vejam que maldade intrínseca. Então parece, entendeu, que o mal, né, entranhado na pessoa do Hitler meio que extrapolou e acabou pegando e feito uma Covid-19 em boa parte, né, daqueles habitantes daquele país naquela época. Então vejam, né, como é preciso tomar cuidado. Vejam a questão do homem na multidão. Né? Então aconteceu em Porto Alegre uma coisa horrível há 15 anos atrás. Uma pessoa estava querendo se atirar e aí alguns colegiais, né, queriam ver a ação, começaram a gritar, pula, pula. Né? E a pessoa estava no 8º andar do edifício. Daqui a pouco não eram 2, 3, eram 8, eram 15, eram 18 gritando, pula, pula. A pessoa se pulou mesmo. Todos são partícipes daquele suicídio. Então vejam como o mal é contagiante. Não estou dizendo que os 18 adolescentes eram maus, nem os conheço, mas que um momento, digamos assim, de invigilância pode contaminar todo um grupo. É, digamos assim, como é que se diz? A noção do rebanho, né? A ação do rebanho. A gente segue o rebanho sem fazer maiores considerações. Então temos que tomar cuidado com essa questão. Mas a gente estava falando sobre espíritos puros. Então, eles não estão mais sujeitos à reencarnação, né? E, naturalmente, estão equiparados aos antigos anjos da tradição católica. Aí tinha os querubins, os serafins, os arcanjos, né? Tinha até um poema do Carlos Drummond de Andrade que dizia que não seria raptado pelos serafins. Né? Eu queria ser raptado pelos serafins. Mas os serafins, né, não vivem no mundo de contemplação, na eterna contemplação da família de Cristo, olhando Maria, José, Cristo. Né? Não tem sentido ficar tocando harpa numa nuvem, né, olhando eternamente a tríplice família. Né? Não, gente, não tem. O mundo celeste, onde esses espíritos puros se encontram, é um mundo de trabalho. São co-criadores do universo.
Inclusive, muitos espíritos puros são ministros do Cristo, que é o espírito mais puro, mais evoluído que já esteve ligado à psicosfera da Terra, né? E fazem, juntamente com ele, o planejamento estratégico do planeta. Claro, esse planejamento estratégico, às vezes, sofre alguma vicissitude em função do livre-arbítrio de cada um de nós. E aí alguém pode perguntar, né? Mas por que Deus não cria logo todos nós puros? Porque se Deus criasse algo perfeito, haveria dois deuses, né? Perfeição é só Ele. Todos nós tendemos para o uno. Quando se chega na condição de espírito puro, nós já somos 0,99999. Tá? E aí, à medida que a gente progride mais 0,5, vai ser 0,9999995. Progride mais 0,02, vai ser 0,9999925. E assim por diante. Cada vez se aproxima mais de Deus. Mas nunca se chega ao uno. Porque o uno é Deus, apenas Ele. Mas a evolução continua. E quem entende matemática, entende que eu estou dizendo que nunca vai chegar a 1, mas cada vez vai haver uma evolução, vai chegar mais perto do 1, mas o 1 é só Deus. Então, por que Deus não nos cria logo puros? Porque se nos criasse perfeitos, haveria dois deuses. E depois o seguinte, onde está a ideia do gozo, né, de poder aproveitar toda a inteligência e toda a moralidade que se ganhou sem merecimento? Então, nós não somos autônomos, não somos marionetes levados por cordas, né? Nós temos o livre-arbítrio. É claro que muitos espíritos conseguem realizar uma progressão muito rápida, porque não sucumbem ao mal. Mas todos nós nascemos ignorantes. A instrução é um dever de todos nós, porque nós somos criados como uma espécie de uma tábula rasa. Nós temos que colocar conteúdo ali dentro. Esse conteúdo pode ser um conteúdo de bondade ou não, depende do nosso livre-arbítrio. A ignorância existe. Agora, o mal é uma escolha. Porque o que nós temos em última análise? Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio em última análise? É poder escolher como agir, de acordo com a nossa inteligência. Lembrem-se, inteligência vem do latim inter elegere, escolher entre. Entre as várias possibilidades existentes num dado momento, se opta por um caminho. Esse caminho pode trazer consequências maléficas para mim e para os outros, ou pode trazer consequências benéficas para todos. E em função da escolha que eu vou fazer, eu vou ter, digamos assim, uma reação cósmica. Então, naturalmente, se diz, que a escolha é livre, mas a consequência é vinculada. Quem opta por plantar soja não pode colher milho. Nós vamos colher soja. Então, é preciso ter essa ideia de que é através das consequências dos nossos atos que nós aprendemos. Porque a reencarnação, ela é pedagógica. Existe, digamos assim, essa oportunidade de estarmos num planeta cheio de contrastes, que a gente vê os contrastes e as possibilidades A, B, C, D, todo momento, e fazermos as opções, certo? E essas opções é que irão ensejar a responsabilidade de que irá voltar a nós como um bumerangue, volta, depois de algum tempo, na mesma reencarnação, numa reencarnação futura. Em última análise, o ser pensante é o mesmo. A sua personalidade que vai mudar em função de a nova reencarnação se dar, em condições culturais e cromossômicas, genéticas diferentes. Então, é isso, gente. É isso. Mas eu disse que eu ia fazer uma palestra sobre espírito, perispírito e alma, e só falei sobre espírito até agora, e nós temos pouco tempo. Então, vou já abordar o segundo ponto. O que é a alma em última análise? Gente, a alma nada mais é do que o espírito encarnado. Então, para fins de divisão, separação entre uma coisa e outra, é o mesmo espírito, só que quando ele encontra-se encarnado, se diz que se chama alma. Aí é que vem o termo animismo. Quem trabalha mediunicamente sabe que por vezes é preciso tomar cuidado, o médium influente,
para ver se ele não está fazendo a interpretação de emoções e pensamentos seus e atribuindo a uma entidade externa comunicante, o animismo. Por quê? Porque os pensamentos são seus. Quem é que pensa, em última análise? O espírito, a sua própria alma, o seu espírito encarnado. Então é preciso tomar cuidado na mediunidade para não sucumbir ao animismo. Então, no desenvolvimento mediúnico, o médium vai aprendendo cada vez mais a separar aquilo que é próprio daquilo que é influência espiritual no momento de exercer a mediunidade psicofônica ou psicográfica. Tá? Então, alma. E faltou o perispírito. O que é o perispírito, em última análise? Quando alguém vê um fantasma, está vendo um espírito? Ah, eu vejo espíritos. Está errado, né? Eu vejo perispíritos. Porque o invólucro exterior do espírito é o perispírito. Tá? É, digamos assim, a roupagem semimaterial que o espírito tem, que poderá ser mais densa ou menos densa, dependendo do nível vibracional do espírito, dependendo do seu nível evolutivo, em última análise. Então, de onde que vem o termo perispírito? Vem num termo em francês, perisderme, que quer dizer, em última análise, comparem com um fruto. O Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, compara com um fruto. Compara com uma maçã. A casca da maçã, a vermelhinha, seria o nosso corpo físico. Toda a polpa que a gente come, que pode estar mais madura ou menos madura, é o perisderme, o perispírito. E o espírito, o núcleo pensante, o âmago daquele ser, seria as sementes que ficam lá no meio. Tá? Então, o Kardec fez essa comparação, e aí vem esse termo perispírito. Mas, na verdade, a gente analisando com mais vagar essa questão e indo para a filosofia oriental, nós vamos ver que eles, os orientais, desenvolveram esse perispírito e entendem que é formado por vários corpos, camadas energéticas diferentes. Então, haveria, em primeiro lugar, junto ao corpo físico, que todo mundo conhece, a medicina conhece, de todos os elementos que a gente vai conversar hoje, que a gente está conversando, o corpo físico é o mais conhecido, pois é detalhado pela ciência médica, Nós temos, juntamente com o corpo físico, o corpo bioplasmático, que nada mais é do que as emanações das energias do corpo que mantêm a sua vitalidade, e que podem ser fotografadas, inclusive, pela fotografia Kirlian, A aura, em última análise, são as emanações bioplasmáticas do corpo. E que cada um de nós vem com uma carga vital. Digamos que um projeto reencarnatório de alguém está previsto que vai viver 90 anos. Então vai vir com uma carga de princípio vital para durar 90 anos. Claro que isso não é estanque. Você pode carregar esse princípio vital como se carrega a bateria no celular. Mas é preciso tomar cuidado para não descarregá-lo. Através da adição a drogas, uma bebida, etc, etc, tudo isso acaba drenando esse fluido vital. Mas o fluido vital, que seria o primeiro corpo bioplasmático, ele está ligado ao corpo. Depois nós temos o corpo astral. Eu não vou poder falar sobre isso, gente, a gente não vai ter tempo, Mas diz respeito às emoções, em última análise. Depois temos o mental inferior, que diz respeito às situações de escolha simples, de automatismos mentais. E os animais superiores também têm um corpo emocional. Um cachorro sente medo. Viram como os cachorros que foram resgatados nos telhados tinham medo? O cachorro sente muito medo, assim como nós. Sente raiva, como nós. Ele tem um corpo emocional. E também tem o mental inferior. Só que o pensamento do mamífero superior, do elefante, do cachorro, não é contínuo, como é no ser humano, permitindo reflexões profundas. Ele é digamos assim, descontínuo. Mas o cachorro toma decisões. Outro dia, eu tranquei o meu cachorro num canto, porque ele tinha feito xixi no tapete, e ele saiu pela outra porta. Então, ele tomou uma decisão. Não vou por aqui, vou por ali. Então, é o mental inferior trabalhando. Agora, no ser humano, nós temos o corpo mental superior, que é aquele que fica mais suscetível a intuições, e aquele que permite o raciocínio analítico, que só é do ser humano. É uma individualização do princípio inteligente já. Já é, digamos assim, uma outra fase da elaboração. O cachorro tem a mesma distância
de nós, como nós temos do arcanjo, do espírito puro. Então vejam como falta ainda muitos milhares e milhares de anos de evolução para a gente chegar até a classe do espírito puro. Tá? Então, o que eu estava dizendo para vocês é que, além desse corpo mental superior, nós temos também, isso eu não vou poder falar porque já estamos acabando, e nem é muito próprio do espiritismo kardecista, é mais uma apropriação cultural que se faz das filosofias orientais. Nós temos o corpo búdico e o corpo átmico. E o corpo átmico nada mais é do que a centelha divina, que se fala tanto no Seikshonoe, no espiritismo mesmo, né? Em qualquer crença espiritualista. Seria, a grosso modo, gente, uma situação em que nós somos comparados a pérolas de um colar. Tá? E há aquele cordão que une todas essas pérolas. Imaginem 8 bilhões de pérolas unidas por um cordão, que perpassa todas elas. O que é, em última análise, esse cordão? É a presença de Deus dentro de cada um de nós. E é por causa disso que se fala cada vez mais, né, quanto mais em situações de desastre climático como agora, que há uma heresia da separatividade, que todos nós estamos juntos. Tá? À medida que a gente vai subindo, imagina a gente subindo uma pirâmide, vai subindo, subindo, não importa o caminho que tu fez, a religião que tu utilizou, a filosofia que tu utilizou, não importa se tu está subindo pela face oeste, face leste, né? Tu vai chegar lá em cima e naturalmente todos vão estar mais perto um dos outros. Tá? Na pirâmide, é uma figura geométrica bonita, justamente por causa disso. Porque não importa por onde tu subiu, quando tu chega lá em cima, tu está muito próximo de quem fez um caminho totalmente diferente, mas se elevou também. É isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que procurar adquirir qualidades morais e qualidades intelectuais para fazer a subida dessa pirâmide da maneira mais rápida e menos sofrida possível. Porque, em última análise, a escolha do bem ou do mal está no nosso livre-arbítrio. E as consequências, elas são determinadas pela natureza das nossas escolhas. Tá, gente? Então, já falamos meia hora, poderíamos falar mais, mas por hoje é o que podemos falar sobre espírito, perispírito e alma. Muito obrigado.